E aí pessoal, vocês estão bem? Hoje vamos resumir os episódios 3 e 4 do anime Fumetsu no Anatae, ou To Your Eternity. Se você não assistiu a primeira parte, eu vou deixar um card para que você possa assistir. Então, estão prontos? Vamos lá! O terceiro episódio começa com o narrador contando que decidiu jogar o orbe na Terra e que sua função é coletar informações, luz, cheiros, sons, felicidade, tristeza. Todas essas informações e todos esses estímulos permitem ao orbe se transformar em diversas formas. Um dia tomou a forma de um garoto e partiu em viagem. Marte, uma garota da região de Ninana, foi escolhida para ser sacrifício ao deus Oniguma, mas enquanto rumavam para o ritual, ela fugiu. E assim, pelas ações de Marte, o orbe recebeu ainda mais estímulos. A jornada do orbe por esse mundo cheio de estímulos estava só começando. Vemos Marte tentando ensinar mais uma vez ao protagonista como comer e tentando se comunicar com ele, até que decide lhe dar um nome. A partir daqui, nosso protagonista se chamará Fushi. O anime corta para onde os capangas de Hayase estão de guarda, e Barona foi amarrada a uma árvore ali perto. Oniguma está se aproximando do local. Um dos guardas o avista e tenta atacá-lo com flechas, mas sem sucesso, o que o irrita ainda mais o gigantesco urso, que devora o guarda. O segundo guarda corre de medo, deixando Barona presa à própria sorte. Barona, que já estava tentando se libertar das cordas, consegue de último momento, rolando em direção ao arco que estava caído ali perto, e dispara uma flecha contra o gigantesco Oniguma, o que não resulta em dano algum. Barona corre entre as árvores, chegando ao fim de um penhasco, dispara mais uma flecha e acaba caindo para a incerteza de sobrevivência, sendo suas últimas palavras o nome de Marte. Enquanto isso, vemos que Hayase encontra Marte junto a Fushi. Voltando a Barona, que por um milagre da natureza, ela sobrevive à queda, batendo em vários galhos de árvore até chegar ao chão, sem quebrar nada. Enquanto isso, vemos Marte jogando uma última fruta a Fushi, se despedindo e agradecendo a companhia. Enquanto Fushi fica olhando Marte sendo levada, o narrador começa a explicar que muitos animais não conseguem escolher seu ambiente, então para que possam se adaptar, eles precisam mudar a si próprios, e especialmente para humanos, essa mudança é causada por suas emoções. Barona chega ao local onde encontra os restos de frutos pelo chão, entendendo que alguém esteve por ali. Então ela começa a correr até que encontra com Fushi, que estava caminhando por ali. Ela o questiona se havia visto uma garotinha andando nas descrições de Marte. Fushi para, olha para Barona e volta a caminhar. Barona pergunta onde está indo e acha aquela atitude muito estranha. Ao olhar por cima das árvores, Barona nota as bandeiras do local de sacrifício. Detalhe que Barona possui uma visão telescópica, que pelo amor de Deus, hein? Queria eu enxergar bem desse jeito. De volta a Hayase, ela dá uma espécie de comida gelatinosa para Marte e pergunta quem era aquele garoto que estava com ela, pois não parecia ser nem Yanome e nem de Ninana. Marte diz que ele era um viajante que o encontrou sem querer. Os guardas que haviam fugido, ao avistar Fuji despedaçado se regenerando, se exaltam dizendo que a garota estava mentindo e que aquele garoto era a criatura perigosa que haviam visto e que era um monstro de outro mundo. Hayase fica sem entender, até que chega um dos guardas atacados por Oniguma, gritando que não poderiam prosseguir, pois haviam sido atacados e perderam um homem. Hayase é muito focada no seu objetivo e decide dar a volta na montanha e ir para o altar. Os guardas, com medo, dizem não poder, e que havia algo errado devido ao aparecimento do garoto e agora o gigantesco urso. Marte cai no sono ao terminar de comer a comida que Hayase a deu. Em seguida, vemos Hayase fazendo os preparativos e deixando Marte no altar. Enquanto se afastavam, escutamos barulhos ali perto, e o urso Oniguma aparece destruindo a entrada do local. Barona também aparece passando rapidamente pelos guardas. Hayase decide não interferir, dizendo que seria apenas mais um sacrifício para Oniguma. Ele se aproxima enquanto Barona tenta desesperadamente cortar as cordas que prendem Marte ao altar e acaba sendo atacada. Hayase termina de presenciar o ataque e, com o sentimento de ter concluído seu trabalho, decide sair dali. Ao passar pelo portão, Fushi também passa por eles, entrando no local. Fushi fica diante de Oniguma, que se levanta e o morde. Os guardas juntos de Hayase presenciam aquilo de cima dos muros do local. Os guardas pensam que Fushi foi devorado, e Hayase nota que Fushi ainda está tentando fazer algo. O corpo é arremessado para longe sem sua cabeça e tenta se levantar. Todos ficam espantados com o que estão vendo. E mais uma vez, Oniguma ataca Fushi,
que consegue cair de pé tomando a forma do lobo e finalmente partindo para o ataque. Em desvantagem de tamanho e força, Fushi parte para o segundo ataque e dessa vez algo acontece. Ao morder Oniguma, ele parece sentir a dor do urso. Ele acaba sendo arremessado mais uma vez, mas dessa vez Fushi aproveita a distância para procurar por algum ponto fraco e avança em uma investida contra Oniguma, conseguindo subir até a sua face e o mordendo, e novamente parece sentir a dor do urso, mas sem alternativa continua atacando, sendo ferido diversas vezes no processo. Todos ali continuam presenciando aquilo sem acreditar no que estão vendo. Após um longo período, vemos Marty acordando e Oniguma caído. Hayase se aproxima e diz que o ritual foi um sucesso e que Marty está oficialmente morta. Barona não entende, então Hayase lhes dá duas opções: ou as duas morrem ali ou vão com ela para as suas terras. Barona não pensa duas vezes e aceita. Hayase então decide levar todos que estão ali, incluindo o corpo de Oniguma e o lobo, que se aproxima de Barona e Marty, que acaba lhe dando uma fruta. O lobo come e agradece a Marty, mostrando que está evoluindo, aprendendo a falar, e assim encerrando o terceiro episódio. O episódio 4 começa com o narrador falando: o orbe que eu joguei na Terra mudou a sua forma para um garoto. Marty, da terra de Ninana, o batizou de Fushi. Através dos estímulos da luta contra Oniguma, ele foi capaz de adquirir novas informações. Vemos as memórias de Barona e que ela tinha uma irmã, que no passado a protegeu de ter sido escolhida como sacrifício para Oniguma, fingindo para sua irmã que estavam brincando de se esconder e que Barona só deveria sair daquele local quando sua irmã voltasse. Após uma semana, Barona volta à vila perguntando sobre sua irmã e descobre que ela havia sido escolhida como sacrifício para Oniguma. Devido a isso, os moradores da vila a tratam como se ela tivesse fugido do ritual, sendo expulsa da vila pelos mais velhos. Isso explica a determinação de Barona em salvar Marty. Após amanhecer, vemos que Barona, Marty e Fushi estão presos dentro da carruagem. A xamã que havia escolhido Marty como sacrifício aparece no mesmo local. Barona questiona por que a senhora estava no mesmo local que elas, e Marty do porquê ela a escolheu. A senhora diz ter a escolhido por ela ser a mais bonita entre as garotas, e revela ser na verdade uma criminosa. Em seguida explica que os Yanome estão tão desesperados com seus objetivos de conquistar as ricas terras de Ninana que acabaram contratando uma xamã falsa e se meteram nessa tradição de sacrifício ao deus Oniguma. Ela explica que eles ajudam no ritual e mostram gratidão, provendo alimentos e agradecendo ao povo de Ninana por proteger toda a humanidade de Oniguma. E o que resta é a manipulação psicológica e ocupação do território. Após a explicação, Barona demonstra ser contra a tradição. A xamã se espanta, acreditando que todos de Ninana fossem fiéis às suas crenças, mesmo dizendo que seu povo deve morrer. Barona diz que só os conservadores são fiéis e não ligam nunca para as famílias que sofrem com os sacrifícios e que devem acabar logo com esse costume horrível. A xamã diz ser impossível, pois todos os velhos de Ninana são conservadores e não iriam acreditar que o seu deus morreu. Devido a uma parada graças ao Fushi ter vomitado dentro da carruagem, todos vão para um lago e ao Fushi olhar seu reflexo na água, ele se lembra do último pedido do garoto, de sempre se lembrar dele, se transformando novamente no garoto. Após se limparem, vemos todos de volta à carruagem. A xamã explica que o nome Fushi quer dizer imortal, e Barona se questiona que ser imortal deve ser algo bem triste, e acha que para os humanos importa muito o que fazemos da vida, mas que se você vive para sempre, qual passa a ser o propósito da vida? Marty não entende e Barona se desculpa, dizendo que não devia procurar um propósito na vida dos outros. Ao anoitecer, Hayase lhes entrega vestimentas de Yanome, dizendo que a partir dali, elas eram Marty e Barona da nação Yanome. Ao chegarem em Yanome, todos ficam maravilhados com tanta comida e beleza do local. Hayase se dispõe a pagar por todas as despesas deles, que começa a conhecer o local. Marty vê uma família com seu bebê e se entristece. Ao passar por um local onde o trabalhador gritava cartas e que transmitiria sua mensagem, Marty chama a atenção de todos para aquele local, pois queria dizer aos seus pais que estava bem. Após o rapaz das cartas perguntar para onde deveria enviar a carta, Marty diz que deveria mandar para Ninana. O rapaz se espanta e Hayase chega e diz que o povo de Ninana não tem a cultura da escrita e que não adiantaria escrever uma carta, pois eles não entenderiam nada. Marty
então diz que tem outra forma de escrever. Então molha sua mão com tinta e marca o papel com a palma de sua mão para simbolizar que estava bem. Marty pergunta ao rapaz se poderia enviar aquilo para Ninana. Ele diz que sim, perguntando qual lugar, rua e distrito, pois Ninana era muito grande e tinha 42 distritos, mostrando-lhes um mapa que logo é tomado por Hayase. Marty se entristece novamente, Barona pega a carta e diz que vai guardar até que saiba o endereço de seus pais. Chegando ao restaurante, vemos as diferenças entre culturas deles. Barona e Marty comem com as mãos. Hayase usa os hashis, e Fushi, que não havia aprendido a comer como um humano ainda, comia como um lobo, até mesmo se machucando ao engolir um hashi que estava preso a um bolinho. Durante a refeição, todos caem em sono, pois a comida continha a glória da manhã, que Hayase diz ser um calmante efetivo. E pesquisando sobre glória do amanhã, vi que ela realmente existe, mas ela é tóxica, então nada de fazer chá com essa planta, seu esquentadinho. Após o ocorrido, vemos Fushi acordando em uma cela, com a voz de Hayase conversando com alguns homens sobre o ritual, e que havia capturado o verdadeiro Oniguma, e que estava ansiosa para lhes mostrar uma coisa, que era nada mais que o Fushi que havia derrotado o Oniguma, e que era imortal. Sendo assim, solta um prisioneiro que acredita que será inocentado se conseguir matar Fushi. O prisioneiro entra correndo com uma lança em direção a Fushi e o perfura no ombro. O prisioneiro fica surpreso ao ver o ferimento se curando. Fushi reproduz a lança em sua mão e revida o ataque, mas ao fazer isso também sente a dor do prisioneiro. O prisioneiro cai gritando de dor, e Fushi começa a repetir as palavras que o homem grita. Os guardas removem o prisioneiro ferido e em seguida entra Xamã, que estava com eles na carruagem, que também o ataca diversas vezes com a lança, mas se desculpando, dizendo que só queria tentar sair dali, pois haviam pessoas esperando por ela. Fushi fica apenas parado repetindo que aquilo doía. Ele se vira e sai de perto da senhora. Os homens que estão com Hayase se questionam se Fushi é um deus ou um monstro. Hayase diz não saber, mas que tem uma teoria de que como o poder do garoto é infinito, ele se tornaria extremamente necessário ao futuro de Yanome. Dois guardas entram na sala mandando a velha se afastar e vão atacar Fushi, que rapidamente toma a forma do lobo e tenta fugir. Hayase consegue imobilizar Fushi com uma flecha e 4 guardas o finalizam, deixando-o desacordado e levando-o para a mesma cela em que Marty estava. Marty retira a flecha de Fushi, prometendo que nunca iria perdoar o que fizeram com eles. Barona escuta a voz de Marty, percebendo que ela está na cela abaixo dela, perguntando a Marty o que havia lá dentro. Marty diz que havia apenas palha e alguns potes, e a flecha que havia acabado de retirar de Fushi. Barona estica suas bandagens até a janela da cela de Marty, pedindo para que ela amarre a flecha. Marty pergunta se ela sabia onde estavam e se ficariam bem. Barona diz para não se preocuparem que ficariam bem, e pede para a menina prender também alguns pelos de Fushi. Enquanto isso, alguns guardas passam na frente da cela de Marty, carregando o corpo de Oniguma. Marty pergunta a um deles até quando ficariam ali, e é respondido que ficariam ali para sempre. Fushi começa a cavar um buraco na cela até chegar onde o corpo de Oniguma está sendo mantido, sempre repetindo que aquilo doía. Marty, que foi atrás de Fushi pela passagem, vê o corpo de Oniguma e retira uma das flechas que estavam presas em seu corpo. Percebendo que Hayase, junto a seus guardas, estavam chegando enquanto discutiam sobre quem cuidaria do corpo de Oniguma. Ela tenta se esconder, mas acaba sendo encontrada e recebe a função de cuidar do corpo do urso. De volta à cela, vemos que Barona planeja seu plano para fugir daquele local. No dia seguinte, vemos que Marty já havia removido todas as flechas das costas de Oniguma e estava limpando o sangue de seu rosto, enquanto conversava com ele, se desculpando e começa a tentar confortar o urso, dizendo para ficar calmo e que ia ficar tudo bem, que logo iria passar. Fushi, que está inquieto ali próximo, repetindo que aquilo doía, encara Marty e agradece. Marty olha para Fushi sem entender, e ao olhar de volta para Oniguma, percebe que ele está com uma expressão mais alegre, mostrando que Fushi de algum jeito se conectou ao urso. Em seguida, o narrador diz que o receptáculo se abriu. Então vemos Barona fora de sua cela, usando estacas para se mover pelas paredes do local. Ela acaba escorregando e caindo, tenta se segurar em uma estaca da parede e acaba se quebrando. Barona acaba ficando pendurada pela corda de segurança que estava presa em sua cintura, que se parte rapidamente. Barona caindo novamente, avista um local que talvez possa cair sem se ferir e pega impulso na parede, tentando redirecionar sua queda. Barona consegue, mas se fere no processo. Um guarda a encontra caída e deixa claras suas intenções maliciosas. Barona não perde tempo, mete uma bicuda no joelho do guarda, seguido de um soco de direita, derrubando o guarda e em seguida deixando sem opção além de cooperar com ela. F***, esse guardinha de b****.
Vemos um guarda se aproximando da cela onde Marty está sendo mantida, dizendo que a levará com ele, e se revelando ser na verdade Barona disfarçada, encerrando assim o episódio 4. Então, gostaram do vídeo de hoje? Se sim, clique no gostei ou deixe um comentário, considere se inscrever no canal. Semana que vem eu trarei um resumo do episódio 5 que encerra a história de Ninana, e o 6 que começa a nova história do Fushi. Certeza que vocês vão gostar, agradeço a companhia e até o próximo vídeo.